a gente tem que fazer um certo recuo, né, como foi também o recurso do Toninho, né, um certo recuo histórico para a gente entender que essa proposta de reforma administrativa ela está diretamente articulada, né, a um projeto do grande capital, principalmente o capital financeiro, mas não somente, né, que desde os anos 80, principalmente 90 no país, né, com todas as transformações que ocorreram na economia mundial a partir dos anos 80, né, e a introdução de um receituário no bojo ali da globalização, né, que a gente chama de um receituário neoliberal, essa fração hegemônica da burguesia, do capital internacional, o setor financeiro, lança uma proposta bastante hermética, né, para os países, todos os países, mas especialmente os países periféricos, dependentes, como é o caso do Brasil, né? Ficou muito consagrado ali na ideia do consenso de Washington, que passa necessariamente por um processo de abandono do que ficou convencionado no período 30, 80, a gente chama de nacional desenvolvimentismo, né? Que era uma política que, bem en passant aqui, mas a grosso modo, tinha maior participação, né, presença do Estado ali na atividade econômica, ainda que fosse, por óbvio, principalmente na ditadura militar, uma intervenção do Estado para permitir a acumulação privada dos grandes capitais monopolistas estrangeiros, fundamentalmente. Mas, com a adoção, a partir dos anos 90, desse receituário neoliberal, com Collor, né, depois com o FHC, o grande objetivo do grosso da burguesia vai ser o quê? A captura dos fundos públicos, né? Então, cada vez mais o Estado ele tem que sair de determinadas áreas que até então ele estava presente, porque não era do interesse do próprio capital até então, mas agora passa a ser. Então, pensemos aí Eletrobras, Telebrás, Vale do Rio Doce, enfim, uma gama diversa aí de empresas públicas que até a década de 80 o capital privado não tem interesse de estar, né? Aí passa a ter interesse. Então começa essa maré montante neoliberal para esses serviços que dão lucro, né? E no nosso caso específico de educação, como é um serviço que não dá lucro imediatamente, né? A não ser que você privatize de forma explícita, né? Clássica, mas surge a necessidade, ou pelo menos o império do capital, para a ideia de que você tem que restringir cada vez mais o investimento nessas áreas por parte do Estado, né? Ou seja, você vai reduzindo ao máximo, não o Estado de maneira geral, né? O Estado continua muito grande do ponto de vista dos interesses do capital, mas você restringe o Estado no que diz respeito às políticas sociais, né? Então, a educação e a saúde são duramente afetados. Então, nesse processo, os servidores públicos, né, como o Toninho já levantou, eles passam a ser vistos como uma espécie de sobrecarga ao Estado, né, oneroso, né, deixa o Estado pesado, né, inchado. Então, desde os anos 90, né, com a reforma lá do Brescia Pereira, né, que por sinal nos últimos anos figura aí como se fosse um progressista, né, com a ideia da reforma do Estado, tem esse receituário de reforma administrativa que a gente pode chamar de uma contra-reforma administrativa, né? Porque vem no sentido de flexibilizar, que é o termo que o capital usa, as relações de trabalho no seio do serviço público, né? Aí flexibilizar aqui chamemos de por fim a estabilidade, permitir a livre contratação e demissão ao sabor do político, mas também ao sabor do ciclo de acumulação do capital, e, obviamente, ter também um rebaixamento significativo da remuneração do serviço público, né? E isso, inclusive, tendo impactos na remuneração do setor privado, né? Porque, se não em todas as categorias, mas em muitas categorias do serviço público, o setor público também consegue puxar a média salarial do privado para cima, né? Então, quando eles querem rebaixar de forma drástica a remuneração do setor público de maneira geral, em alguns segmentos é para baixar também a média salarial no setor privado, certo? Afinal, o setor público, por ter estabilidade e uma remuneração que, de maneira geral, é uma remuneração que está na média, ou em alguns momentos um pouco acima da iniciativa privada, isso garante que o trabalhador qualificado queira estar no serviço público, né? Então, isso aí torna-se cada vez mais objeto de disputa, pela forma como vai se dar
a contratualização do trabalho no interior do serviço público, né? E a gente pode caracterizar que essa reforma, que volta agora à tona, né, com esse governo neofascista, né, que associa o neofascismo com o ultraneoliberalismo de Guedes, ele busca, caso seja aprovado, certamente não vai, porque nós não vamos deixar, mas ele busca, em alguma medida, voltar o Brasil a pré-1938, né? Como a gente viu lá nas aulas de história, até os anos 30, né, até a chamada Revolução de 30, que imperava no Brasil a chamada República Oligárquica, né, República do Café com Leite. Você não tinha nenhuma a máquina estatal, né, uma burocracia estatal, com o mínimo de estabilidade e o mínimo de distanciamento, ou autonomia, se quiser, em relação às oligarquias locais e ao capital, né? E uma das grandes demandas dos anos 20 no Brasil, aí pensemos aí o movimento tenentista, né? Pensemos aí também no movimento do proletariado, era que o Estado brasileiro fizesse políticas públicas, direitos trabalhistas, e para isso tinha que haver uma profissionalização do serviço público, né? Não à toa, a partir dessas pressões, em 38, já na ditadura do Estado Novo, Vargas criou o DASP, que era uma demanda da sociedade, dos setores subalternos, para criar uma burocracia com algum nível de meritocracia, ou seja, na base do concurso público e não do QI, né, do que indica, com salário, enfim, tudo isso para dar o mínimo de distanciamento, porque, além de tudo, aquilo era uma necessidade do capital naquele momento, né? Então, percebamos, caso essa reforma seja aprovada, ela que vem acabar com a estabilidade do serviço público, é como se nós estivéssemos retroagindo aí para os anos 20 no Brasil, para a República Oligárquica do Café com Leite, né? Tal como tem sido a tônica nesse governo, né? Quer retirar a CLT, já vem, coitada, a CLT, desde os anos 90 vem sendo dilapidada. Esse governo, o Temer, né? E agora esse governo quer uma nova ataque sistemático aos direitos dos trabalhadores para que a gente volte 1942, quando surgiu a consolidação das leis trabalhistas, né? Então percebamos o nível de regressão, eu diria até reversão civilizacional que a gente tem sob a égide dessa política neoliberal, que lamentavelmente hoje é a política de todas as frações e setores do grande capital, advogam, rezam esse receituário, né? Não tem nenhuma fração aí da burguesia que seja contrária a isso, ou queira uma política substancialmente diferente. É mais do mesmo, no máximo algumas nuances, certo? Então, a gente tem que colocar e ter clareza de que defender a estabilidade do serviço público é não só defender os nossos salários, os nossos empregos, mas defender também a qualidade de oferta do serviço público para a população brasileira. E aí, quando a gente fala em população brasileira, é fundamentalmente a classe trabalhadora, né? Afinal, na nossa área nem se fala, né? O setor da educação, da saúde, quem mais se beneficia, acessa, é a classe trabalhadora, a massa do povo. E, além disso, defender a estabilidade e as condições salariais dos servidores denota também a manutenção de uma pretensão de um país substancialmente diferente, né? Porque se essa reforma for aprovada, como o Toninho já falou, esse clientelismo que vai ser a tônica no setor público, daí em diante, vai solapar qualquer possibilidade de nós termos uma política substancialmente diferente para o país, né? Então, a defesa do Brasil, né, numa perspectiva popular, de esquerda, né, que se socialista, passa necessariamente pela defesa do serviço público e da sua estabilidade, certo? Dito esses aspectos, eu vou adentrar aqui alguns pontos da reforma, né? Eu fiz uma leitura, né, da proposta chamada Proposta de Emenda Constitucional 32, ou Contra-Reforma de Iniciativa, que eu considero interessante, né, nós mencionarmos, né? Então, primeiro, só repisando aí, a PEC, o texto em si não fala em estabilidade, né? A estabilidade só é mencionada para as chamadas carreiras típicas de Estado. Que carreiras são essas? Magistratura, Ministério Público, né? Os militares e diplomatas, né? Ou seja, algo altamente restrito, né? Fora essas categorias que, diga-se de passagem, estão no topo do ponto de vista de remuneração,
nenhum mais servidor público vai gozar de estabilidade, né? Então vai ser o império do clientelismo, né? O império do mandonismo local, como era a tônica, e ainda diga-se de passagem, em alguns municípios brasileiros, como a gente sabe, tem uma terceirização significativa, né? A própria saúde mesmo, hoje no Brasil, muito terceirizado já, através daquelas chamadas organizações sociais, e o que impera ali é o mandonismo, demite e contrata quando quer, um salário rebaixado, condições de trabalhos péssimas, e isso aí vai vir para o setor público caso essa contra-reforma seja aprovada, né? Então, isso, não tem estabilidade a não ser para casos de carreiras consideradas típicas do Estado. É um ponto interessante aqui, ó, que a proposta de emenda constitucional, ela suprime da Constituição algo que todo mundo que estudou para passar no concurso sabe que servidor público não pode acumular cargos, né? Você não pode ter 2 cargos públicos em qualquer ente federativo, exceto 2 de saúde, né? 2 de educação e aqueles casos ali de magistrado que dá aula na universidade, enfim, excepcionalidades. Essa nova proposta acaba com isso, né? Ou seja, os novos contratados, eles podem acumular cargos públicos. Mas o que é que isso traz implícito? Você vai ter um rebaixamento da remuneração significativo, né? De modo que os trabalhadores, eles vão ter que acumular cargos se eles quiserem manter minimamente uma remuneração que seja minimamente digna, né? Então, essa ideia da cumulatividade denota ou traz implícito a ideia do rebaixamento salarial, né? E isso também traz a ideia da não profissionalização do serviço público. Por quê? Porque quando os companheiros técnicos, nós, professores, nós temos ali a ideia de que a gente está só naquele cargo público, é que a gente se profissionalize nele, passe anos a fio nele, né, se qualifique nele, né? E essa ideia da acumulação de cargos denota isso, uma espécie de rebaixamento salarial e de prejuízo da profissionalização no setor público. Né? Um aspecto que eu considero interessante, né? Para nós docentes, né, ele deixa bem claro lá que as férias de 45 dias vai ser suprimida, né, todas as categorias só vão ter férias de 30 dias, então isso vai atingir os docentes. E para os TAI, né, eu não sou TAI, mas eu sou de um sindicato que a gente congrega TAI também, né, deixa bem explícito lá que redução salarial só vai vir com redução redução de jornada só vai vir com redução salarial, né? Então, aqui no Instituto Federal de Alagoas, mas eu acho que na Universidade Rural do Rio também, muitos companheiros têm a chamada flexibilização, né? Trabalha 30 horas, mas ganha o equivalente a 40. Essa proposta sendo apresentada, ou vai reduzir imediatamente o salário, ou o trabalhador vai voltar para os 40 horas. Então, uma perda aí significativa que vem no bojo aí dessa contrarreforma, né? Um aspecto que eu acho interessante que reforça aquela ideia do clientelismo, que é o seguinte: a atual redação, no seu artigo 37, inciso 5º, diz o seguinte, ó, as funções de confiança exercidas aí, ó, bota aí itálico aí, né? Exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira, nos casos, condições e percentuais previstos em lei, destinos, ou seja, hoje os cargos de direção, chefia, chamado função de confiança e cargos de comissão, eles são, em larga escala, restritos para servidores do quadro, ou seja, que eles são concursados, né, para gente, regime jurídico único. A nova proposta suprime isso, né? A nova proposta, a nova redação vai ficar o seguinte: a nova redação do inciso 5º diz o seguinte: os cargos de liderança e assessoramento serão destinados às atribuições específicas, estratégicas, gerenciais ou técnicas. Ou seja, eles suprimem a ideia de função de confiança e cargo de comissão, isso vai deixar de existir essas figuras. No seu lugar, vai surgir essas atribuições estratégicas, gerenciais ou técnicas, todavia não bota no corpo da própria lei constitucional a restrição a funcionários do quadro, né? Então, percebam, vai jogar para uma lei infraconstitucional essa ideia de definir melhor o que são essas atribuições específicas, gerenciais e técnicas, mas não coloca no texto constitucional que isso é restrito para servidores do quadro, ou seja,
é uma colher de chá aí para o fisiologismo, o clientelismo, né? Certamente, eu tenho quase certeza que o governo federal tem vendido essa proposta aqui para os deputados e senadores, porque os deputados e senadores sabem que votar isso, ou esse ano, ou até ano que vem, tem prejuízo eleitoral para eles, né? Porque o peso dos servidores públicos são grandes no município, estado e no governo federal. Todavia, o governo federal deve apresentar, ó, bicho, se tu aprovar isso aí, depois você vai nomear e exonerar livremente, não vai ter restrição absolutamente nenhuma, né? Então perceba o nível de regressão na máquina pública brasileira, que não vai ter mais, repito, autonomia nenhuma em relação, seja ao político de plantão, mas também às pressões do grande capital, né? Inclusive, eu estou esses dias aí, vocês devem ter visto na própria Globo News, né, que não é referência de ser contra a gente, né? Um jornalista lá, num daqueles debates, ele disse, rapaz, acabar completamente com a estabilidade do servidor público, percebam nesse caso da Amazônia, né? A pressão do agronegócio para ampliar a fronteira agrícola, a pressão do governo para queimar tudo. Se não fossem os servidores estáveis do IBAMA, que estão sofrendo muito na pele desse governo, sequer essas denúncias viriam à tona, né? Por quê? Porque a estabilidade garante ao servidor essa faculdade dele fazer a crítica, né? Um servidor que não tem estabilidade, ele vai ser completamente submisso, e isso vai prejudicar deveras o serviço público e também os movimentos sindical, né? Esse governo já deu provas várias que é contra o movimento sindical e quer nos prejudicar de forma generalizada. Outro ponto que eu considero importante é que ele busca também, né, o texto constitucional, a proposta é que ampliar não só a contratação sem estabilidade por prazo indeterminado, mas também vai buscar ampliar as contratações chamadas por prazo determinado. Então veja o nível de precarização, né? Sequer a regra no texto constitucional é para contratações a tempo indeterminado, né? Abre brecha não, fica explícito a ideia de ampliar contratações mais precárias, contratações de caráter temporário, né? E sem que haja menção, diga-se passagem, a FGTS, né? Coisa que o servidor não tem, sequer faz menção que o servidor faria jus a tal, né? Sequer faz menção, por exemplo, a data base, que é uma demanda nossa, né, desde os anos 90, né, quando saiu a 8.112, que está lá, é um ponto em aberto, né? Não faz menção absolutamente nada disso, mas quer contratar sem estabilidade e contratar também por prazo temporário, certo? Foi o chamado processo seletivo, né? Tem outro ponto aqui que eu considero importante nós pensarmos, esse sobre, principalmente para estados e municípios, né? Não é o nosso foco aqui, mas vale a pena mencionar. Hoje a Constituição prevê que essa questão de pessoal, estados e municípios têm prerrogativa para definir os seus critérios, né? Através do processo legislativo municipal ou estadual. Essa Constituição, dada a sua natureza, essa proposta, né, de emenda, dada a sua natureza fiscalista, né, ao sabor do capital financeiro, ela vai engessar, digamos assim, e concentrar poderes legislativos no âmbito federal, né? Então, o artigo 39, né, que diz que estados, municípios e a União, né, têm prerrogativa para instituir política de pessoal, de remuneração, tudo isso vai ser suprimido e vai ser concentrado aonde? No governo federal, ou melhor, no legislativo federal, que vai dar as balizas gerais, né? Ou seja, é uma espécie de concentração de poderes no âmbito federal, evitando, prejudicando significativamente colegas do estadual e municipal, que às vezes têm ganhos, tem anuênio ainda, né? Tem alguns direitos que nós não temos mais, já perdemos lá atrás, na reforma administrativa que o Toninho falou dos anos 90, né? Tem outro ponto que é muito importante aqui, a própria mídia tem batido nisso, que demonstra os intentos autoritários, né, de recrudescer o autoritarismo, que é típico do Estado brasileiro, né, mas ele quer alavancar isso a patamares inauditos, pelo menos nesse período dos últimos 30 anos, que é o governo federal querer fazer com que o presidente ele tenha a prerrogativa de extinguir, fundir ou criar
órgãos da administração pública autárquica e fundacional. Ou seja, em bom português, o Bolsonaro vai poder agora ter a prerrogativa de, numa canetada, por exemplo, extinguir a Federal Rural do Rio de Janeiro, né? Hoje isso não é possível. Hoje o governo federal pode mandar uma proposta, agora isso faça o quê? Pelo legislativo, né? Com essa proposta de emenda ao artigo 84, inciso 6º, vai baixar o interesse do executivo. Então, veja, o nível de autoritarismo dessa proposta, né? Bem, repito, ao sabor tanto do caráter neofascista do governo, mas também desses anseios do capital financeiro de restringir cada vez mais o acesso da sociedade aos recursos públicos, monopolizando isso para o capital financeiro, né? E as outras frações da burguesia de maneira geral. Então, por esses aspectos que eu comentei aqui, eu considero que é fundamental, né, que a gente reforce a luta contra essa proposta de reforma da Previdência, reforma administrativa. Nós já temos perdas acumuladas, essas perdas vão ainda se acumular ainda mais, de modo que é fundamental que a gente vá para as bases, né, discuta nas bases com os nossos colegas, para não cair naquele conto da carochinha de que essa reforma só vai atingir os novos. Isso é mentira, Toninho já falou isso. Depois daí vem reforma nas carreiras, para criar poucas carreiras e um carreirão. Isso vai atingir a gente, sim. Essas propostas de avaliação novas também vai atingir aos que já estão estáveis, certo? Ou seja, vai ser prejuízo econômico para as categorias e prejuízo também em condições de trabalho e prejuízo também para a mobilização sindical, né? Esse governo já deu provas claras que ele é absolutamente antissindical, tentou tirar o nosso desconto em folha, né? Está tentando ao máximo prejudicar os sindicatos. Então, assim, derrotar essa proposta de contra-reforma administrativa é essencial, e aí cabe a nós fazermos esse trabalho na base e tentar construir plenárias, né, nos nossos estados, para que no dia 30, né, como tem sido chamado aí pelo FONASEF, nós consigamos fazer um dia forte para derrotar essa proposta, porque derrotar essa proposta é também derrotar esse governo, e aí fortalecer o movimento dos trabalhadores de maneira geral, para a gente avançar na derrota desse governo, no Fora Mourão, Guedes e Bolsonaro. Seria isso, e vamos aí para escutar a companheira e depois a gente dialoga com os colegas aí. Obrigado. Então, curto e grosso, eu definiria a contra-reforma administrativa como, primeiro, o fim da estabilidade no serviço público, né? Isso aí é fundamental para qualquer serviço público profissional, né? Que queira garantir, de fato, a prestação do serviço público e não fique submisso, seja às oligarquias políticas ou aos interesses imediatos do capital, né, dos setores de uma determinada região, né? Pense no município, né? Sem estabilidade, um município do interior, quem vai mandar e desmandar no servidor vai ser o quê? O prefeito de plantão ou os empresários da área, né? Não vai ter nenhum nível de autonomia, né? Então, a reforma administrativa, inclusive, é uma falácia, né, que a Globo estava tentando vender, que era a ideia de que a reforma administrativa hoje, essa do Guedes e do Bolsonaro, é uma reforma branda, né? Por quê? Porque ela não traz em si o rebaixamento do salário da gente, né? Eles queriam, né, que a gente baixasse logo o nosso salário, cortasse 25%, 30% do nosso salário. Aí a mídia, né, a Globo, estava transmitindo a ideia de que essa reforma do Bolsonaro é branda, né? Sendo que isso é uma falácia. A reforma proposta pelo Bolsonaro e o Guedes não tem nada de branda, ela é extremamente radical, né? À medida que ela, repito, acaba com a estabilidade do serviço público, ela implode as bases do que a gente chama de serviço público profissional. O que vai virar é um serviço público clientelista, né? Então, para mim, a tônica da reforma é essa, e isso torna ela absolutamente radical. E o que vai acontecer para os servidores, falando só para os servidores, estou nem falando do serviço público para fora nesse momento, é que nós vamos ter um impacto absolutamente negativo em questões salariais, carreira nem se fala, né? Já foi dito aí. O Guedes disse direto, a gente tem não sei quantas carreiras, vamos fazer pouquíssimas carreiras. Vai fazer um carreirão, né? 40 anos para o cara chegar ao topo, né? Ou seja, algo extremamente difícil o acesso, sem falar essas avaliações que eles vão colocar aí, que ninguém sabe
mas tudo indica, vai ser avaliações proibitivas, ou seja, para impedir a progressão na carreira, né? E sem falar para facilitar a expulsão do servidor do serviço público, ou seja, permitir demissões, né? Então, e o Bolsonaro deixou claro, o Guedes deixou claro, vocês já devem ter visto, né? Ó, o servidor está ganhando demais, né? Quem tem que ganhar mais é o quê? O presidente. Ele disse, ó, o presidente ganha pouco, 39 mil é pouco, né? Ele disse que os ministros do Supremo, segundo ele, ganham pouco, né? Ou seja, esses têm que ganhar mais, segundo eles, 100 mil reais, né? Mas o resto do serviço público, os professores, os técnicos administrativos do setor público de educação e os demais, esses aí têm que ganhar muito menos, né? Então percebam que essa reforma administrativa, para mim, é isso, a implosão do serviço público, e o que vai vir depois não é o serviço público como a gente conhece hoje, né? Talvez a gente vai ter que fazer mais paralelo com o serviço público pré-1930, né? Onde não tinha absolutamente nada de profissionalização, de estabilidade do serviço público, não tinha absolutamente nada de carreira, e era algo de livre contratação e nomeação, ou seja, clientelismo à vontade, que era a tônica, vai voltar a ser, né? Então, acho que eu definiria por aí. Não sei se eu fui curto ou grosso, mas eu definiria por aí. E é uma reforma radical, não tem nada de branda como a mídia quer apresentar, certo? Bom, nesse quesito da privatização, que é assim, privatização tem uma série de formas de privatização, né? Então, comumente a gente pensa naquela privatização clássica, né? Que é alienar o patrimônio, né? Como foi feito, por exemplo, ali com o sistema de distribuição de energia, né? Querem fazer agora com a Eletrobras. Essa é tipo a via clássica, né? Mas dos anos 90 para cá, o capital digamos, consubstanciou a privatização em uma série de formas jurídicas diferentes, às vezes até mais sofisticadas, né? Alguém falou aqui, para a gente falar do governo do PT, que fez isso também, né? Vocês foram diretamente atingidos nos hospitais universitários, né? Que é uma forma de privatização, né? Criou aquela empresa brasileira de serviços hospitalares, né? A contratação é pública, mas é de direito privado, enfim, isso abre uma brecha muito grande, muda o status jurídico do servidor e abre uma brecha para muita coisa aí, contratos com a iniciativa privada. Aí, assim, nessa proposta, eu lendo ela, eu detectei o seguinte, teve uma emenda constitucional em 98, que é uma chamada emenda constitucional 19, que ela já abre a brecha, diz o seguinte, né, o caput do parágrafo 18, ela diz, ó, a autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da administração direta e indireta poderá ser ampliada mediante contrato a ser firmado entre seus administradores e o poder público. Então, que tenha por objeto a fixação de metas de desempenho para o órgão ou entidade. Então, assim, já abre aí na própria texto constitucional, já está previsto aí essa firmação de contratos, né? Com iniciativa do poder público ou não, já está lá em reforma de 1998. Aí eles adendam elementos mais, que parece muito, a gente estava fazendo muita crítica recente ao Futuris, né? Vai bem na linha do Futuris, né? Então eles dizem, ó, o contrato, a possibilidade de contrato com entidades de direito público ou privado já está previsto. Aí eles ampliaram o leque do que é que pode se fazer. Então, por exemplo, inseriram um parágrafo, um inciso sexto, né? Possibilidade de contratação mediante processo simplificado. O quinto, procedimentos específicos para a contratação de bens e serviços. Aí o sexto, é bem na linha do futuro, só. Geração de receitas próprias. Sétimo, exploração de patrimônio próprio. Então, veja, penso eu que essas propostas de acréscimo nesse ponto, no texto constitucional, é para dar ainda mais segurança jurídica para esses possíveis convênios que as universidades, institutos federais, pensando especificamente no nosso caso, venham a firmar com essas entidades, né, que a gente chama de OS, né? Que em alguma medida era o que estava previsto ali no Futuris, né? A gente faça a gestão do nosso patrimônio, né? A autonomia financeira aqui, no sentido da gente fazer caixa, né? Então, a universidade vai vender serviços, né? Então, assim, é uma forma clara, explícita de privatização,
que a gente tem que mostrar aos colegas que não vai ficar só para os próximos, né? E eu digo também para os colegas o seguinte, ó, beleza, mesmo que fosse só para os próximos, né? Isso é uma quimera, vai ser para todo mundo, né? Porque vai vir mudança nas nossas carreiras, mudança na forma de avaliação, isso aí vai prejudicar significativamente a nossa qualidade de vida para quem já está hoje. Mas mesmo que fosse para os próximos, o que é que vai acontecer? No médio prazo, nem tão longe, 5, 10 anos, a gente vai ter dentro de uma mesma instituição, o FRJ, Federal Rural, uma série de relações jurídicas diferentes. Então vai ter colegas, como é hoje na Previdência. Eu, por exemplo, eu sou FUNPRESP, né? Tem colegas que está naquela faixa ali de 2002 em diante, até 2003, 80%. Tem colegas que é integral, vai ser regime jurídico dos mais diversos, ou seja, isso vai fragilizar deveras a nossa capacidade de mobilização, né? Eu me lembro aqui em Alagoas, quando surgiu a FUNPRESP, foi uma confusão, por quê? Porque a FASUBRA aqui, né, que é o Sintufal, não representa os colegas que são contratados pela FUNPRESP, né? Então, fragmentou o movimento sindical, né? Isso fragiliza a nossa capacidade reivindicativa, de modo que no médio prazo, mesmo que se nós considerássemos que nós não seríamos atingidos, né, a gente vai sendo aos poucos prejudicados. Por quê? Porque vamos mudar a lei dos servidores, por isso, por aquilo, papai. Então, assim, não dá para a gente acreditar em nenhum deputado, muito menos em Rodrigo Maia, né? E Bolsonaro e Guedes. Então, assim, não é momento de ingenuidade, né? Então, assim, ser ingênuo na altura do campeonato dessa, sinceramente, é um problema até a ser pensado com um psiquiatra, né? É uma questão que a gente tem que ter clareza, né? Não tem segurança jurídica para o trabalhador, né? Segurança jurídica é só para o capital, né? Só para concluir, o STF já disse, é constitucional fazer qualquer convênio com a ESS, né? Mas se não bastasse, eles querem botar no texto constitucional para dar ainda mais segurança. Então, segurança para a gente, companheiros, não tem, né? A certeza é que vai vir ataques, a gente tem que lutar. Do quanto essa proposta de contra-reforma da administrativa, ela não vai atingir essas carreiras que eles consideram típicas de Estado, né? Magistrados, procuradores, diplomatas. Aí vejamos, o Bolsonaro, ele se diz assim, um sujeito que vem do seio militar, mas hoje mesmo eu acabei de ver aqui a gente usar as contradições também, né? Inclusive lá entre os militares, ele foi xingado ele foi numa solenidade, deixa eu ver aqui o que foi. É uma formatura dessa que eles vai direto, né, para tentar fazer mídia com os militares, mas foi vaiado lá, né? Chamado de traidor. Porque a lógica é bem parecida com a nossa, né? A reforma que ele fez para os militares, né, exceto para os generais, aqueles que estão no alto topo, que tiveram reajuste ali da ordem de 60% do salário, foi uma coisa assim absurda, né? Enquanto a gente está em crise econômica, eles tiveram um reajuste cavalar. Mas assim, fora essa turma lá do topo dos militares, quem vem na hierarquia para baixo perdeu, né? Então assim, essa lógica do Bolsonaro que ele aplicou aos militares vai ser aplicada a gente também, aos civis, né? Então, assim, quem é de altos cargos considerado de Estado, esses vão manter estabilidade, certamente não vão ter prejuízos financeiros nenhum. E nós que não somos desses considerados imprescindíveis para o Estado, né? Agora, que Estado é esse? É o Estado, polícia militar, força física, né? É só para prender e pronto, porque assim, professor, trabalhador da educação, saúde, isso aí eles passam a ideia de que isso aí não precisa, né? Esses aí podem reduzir o salário, podem comprimir a carreira e por aí vai. Então, para a gente também ter essa noção de que também tem contradição entre os militares, né? Porque às vezes a gente trata os militares como se fosse uma coisa única, mas não é, né? Tem contradição lá também para a gente ter clareza de que o Bolsonaro faz é privilegiar sempre as altas patentes, seja do setor público militar, mas também do setor público civil. Beleza, então, primeiramente, agradecer aí, né, os companheiros do Cintu pelo convite, o André, Ivanilda. Foi muito bom estar aqui hoje com o Toninho, já tinha ouvido ele em outras oportunidades, em live. Ontem mesmo, inclusive, uma com o Andes e com o Sinasef, meu sindicato nacional. Professora Luciana também, foi uma satisfação estar aqui, já conheço ela
aqui também pelas redes sociais, enfim, é uma referência aí também na luta, no movimento sindical, enfim, uma perspectiva política também muito próxima da minha. Bom, dizer que, principalmente dentro da universidade, do Instituto Federal, todos nós estamos sendo duramente atacados, né? Eu vi uma matéria agora que em 2021, menos 1 bilhão para despesas discricionárias, né? Que já vem caindo desde 2015, né? Então, assim, tá uma situação periclitante. Isso aí vai chegar um momento de esgotamento, porque vai faltar coisas básicas, né? E lutar contra essa deforma, né, administrativa é também lutar por nossas instituições, por tudo que ela presta de ensino, pesquisa e extensão, Brasil afora, né? Por exemplo, eu sou dos institutos federais, a gente está em mais de 650 campi no Brasil todo, chegamos em lugares extremamente longínquos, que a maior construção física, né, construção de engenharia, são os campi do Instituto Federal. Então, assim, isso leva, inclusive quebra o domínio ali de algumas oligarquias, porque de uma hora para outra você chega a professores estáveis, técnicos, fazendo serviço de extensão, pesquisa. Isso gera inquietação até em algumas oligarquias locais. Ainda teve até casos aqui no estado de Alagoas, só para vocês terem ideia, de colegas que tiveram que ser removidos por questão de perseguição de morte mesmo. Era até uma questão, uma colega nossa, um exemplo aqui, ela questionou machismo na cidade, né? E aí isso voltou para ela como uma questão de morte, só para você ter ideia. Então, veja, as nossas instituições têm um papel assim, civilizatório muito importante, né? E a gente deve lutar com os dentes. Eu acho que contra a reforma administrativa é a pedra de toque disso, porque se nós deixarmos de ter estabilidade, aí vai ser incêndio total, como lá na Amazônia. Né? Não vai ter ninguém para poder. Ninguém é exagero, mas assim, vai ser muito mais difícil nós conseguirmos lutar contra esses desmandos, contra essa política ultraliberal e neofascista agora do governo. Né? Então, construir agora o dia 30, eu acho que a nossa agenda imediata é essa, o dia 30. A conjuntura de pandemia artificializa muito a correlação de forças, porque eu acho que tem uma demanda grande por gritar fora Bolsonaro, né, contra tudo isso, mas essa situação, de fato, não nos coloca num cenário fácil, mas talvez vai ser necessário, né, nos locais de trabalho. Eu já vi isso, acho que foi na live de ontem, vai ser necessário nós pensarmos de estado a estado, cidade a cidade, mobilizações que a gente vá além das redes sociais. Né? Tem sido basicamente a nossa trincheira de luta desde março, abril, mas infelizmente a gente vai ter que pensar como transbordar esses limites, né, com segurança, vai depender muito da situação sanitária nas cidades, enfim, não dá para nós ficarmos apenas nesses meios, ainda que eles sejam fundamentais nos dias atuais, né? E fora esse, aquele clássico, né, pressão nos deputados, né, mostrar para eles que qualquer medida dessa natureza vai ter impacto negativo do ponto de vista eleitoral, porque afinal é o cálculo que eles fazem, né? Então, e voltar às nossas ações de rua dentro das possibilidades que se colocam, né, cheio de restrições, mas eu considero que é fundamental. Então, o dia 30 está na agenda aí, e seguir aí as articulações do FUNASEF, né, com a FASUBRA, o ANDES, o SINASEF, e tentando ampliar isso, eu acho, para uma organização de nível nacional do serviço público em geral, né, que envolva federal, municipal, estadual, né, trazer também o judiciário, porque os servidores do judiciário não podem ser confundidos com os juízes, né, é uma turma que também vai ser prejudicada, para que a gente faça um amplo movimento em defesa dos servidores e principalmente dos serviços públicos contra essa contra-reforma administrativa. E certamente os servidores técnico-administrativos do PCCETAI, né, tanto da universidade quanto dos institutos, já demonstraram muita capacidade de luta, e não vai ser diferente agora. Né? Diga-se de passagem, eu acho que está desde 2015 sem nenhum reajuste, né? Você já tem perdido aí para a inflação já há 3 anos. Nós, professores, não sei como é que foi na universidade, mas a gente ainda chegou a ter um pequeno reajuste no passado, depois daquele acordo não, aquela imposição que Dilma fez de 4 anos, mas os TAI não, estão há 3 anos já amargando perda inflacionária. Então, tudo isso aí tem que se botar na balança para a gente radicalizar dentro das possibilidades, porque se o lado de lá radicaliza, a gente tem que também ver a forma de dar uma resposta à altura. Isso é isso, companheiros. Eu agradeço mais uma vez. Muito obrigado. Foi uma satisfação estar aqui com vocês.